Na segunda e mais incisiva parte da entrevista com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele fala dos primeiros passos que devem ser tomados pelo próximo presidente da República para administrar a herança maldita deixada pela gestão Dilma Rousseff na economia. FHC chama Lula de mentiroso, desafia o ex-presidente e a candidata do PT e, pela primeira vez, fala abertamente sobre o caso do dossiê feito pelo governo Lula contra ele e Dona Ruth Cardoso para desviar o foco da farra dos cartões corporativos em 2008. Ele conta detalhes da conversa que Dilma Rousseff, então ministra-chefe da Casa Civil e supostamente responsável pelo dossiê, teve com Ruth Cardoso. Vamos ver. Bom, presidente, o senhor falou do pacotão econômico que vai ficar para o próximo presidente, seja ele quem for. Dilma Rousseff, Aécio Neves, Marina Silva, qualquer um deles vai ter que administrar uma herança maldita, né? A gente está aí falando de Petrobras, preço dos combustíveis represados, vai ter que ter aumentos. Não faz o quê? Não tem o que fazer, né? Sem contar nas questões envolvendo o PIB, sem contar nessa máquina pública gigantesca. Quer dizer, como é que o senhor faria se ainda fosse presidente nesse momento para administrar essa herança maldita? O que o senhor faria no meio do caminho? Agora não vai ser meio de caminho, caminho novo, o novo presidente. O que faria? Primeiro, são gestos simbólicos para reganhar confiança. O que se quebrou no Brasil foi a confiança. Confiança não é só dos mercados, não. Das pessoas, não acreditam mais. Como é que reganha a confiança? Algumas medidas são claras, têm que ser tomadas, que são de reajuste de vários preços, mas há outras. Por exemplo, você tem, sei lá, 20, 30 mil DAS, ou seja, pessoas que são designadas pelo governo para funções públicas. É claro que um novo presidente precisa ter alguns DAS, mas não 20, 30 mil. O que aconteceu? Talvez a pior herança do PT. Foram nomeados companheiros, amigos, não gente pela competência. Eu faria pelo mérito. Coloca concurso para entrada ou para os que são funcionários para poder ter acesso aos DAS. E tira de lá a companheirada. Porque isso criou uma espécie de teia de compromissos que deu nessa questão. Você vê, até é difícil que as pessoas denunciem as coisas. Por quê? Porque está tudo tão ligado, né? E houve uma penetração tão grande na máquina pública dos interesses partidários que é preciso mostrar claramente que isso não é assim. Pega a Petrobras e tira a influência política e nomeia gente competente, efetivamente competente. É possível. Eu não nomeei ninguém de partido para o Banco do Brasil. Não nomeei ninguém de partido para a Caixa Econômica. Eu não nomeei ninguém de partido para a Petrobras. Houve uma exceção. O resto tudo não. Foi gente de experiência técnica. Sabe como era a Petrobras quando eu cheguei lá? O conselho de administração era composto pelos diretores. Acabamos com isso. Trouxe gente de fora, até mesmo gente ligada a algumas empresas e sindicatos também, para poder controlar. Quer dizer, o novo presidente tem que ser exemplar. O que aconteceu no Brasil foi um rebaixamento da exemplaridade presidencial. O presidente Lula é um dos responsáveis por isso, porque ele justificou o injustificável. Ele o tempo todo passou a mão na cabeça dos companheiros, né? Os aloprados, como ele diz, fatos gravíssimos. Ah, mas não é nada, foi só desvio para a campanha eleitoral, como se isso fosse fácil de dizer e possível de ser aceito. Então é preciso retomar essa postura. A presidente Dilma não tem condições de fazer, não porque ela não queira, eu acho até que ela quer, mas ela não pode, porque ela está com uma rede de compromissos que impede isso. Ela é fruto disso que está aí. Os outros dois, o Aécio e a Marina, não têm esse mesmo tipo de comprometimento. O Aécio governou Minas sem fazer isso, né? Pô, e a Marina não governou nada, mas não é do estilo dela. De modo que precisa ter exemplaridade no comportamento, simbólica, não é só atos concretos de melhorar a situação fiscal. Não, é mais do que isso, é botar decência. No Brasil está faltando decência. Então o Brasil tem jeito, mesmo com essa herança maldita? Eu não tenho dúvida, tem jeito, tem futuro, tem possibilidade, é um país que fez muita coisa, tem recursos, não vai a pique. O problema é do rumo, nós estamos indo num rumo equivocado, nós estamos indo correndo para o passado. Aquilo que nós tínhamos conseguido acabar já há muito tempo, quer dizer, aquela crença que para crescer precisa fechar a economia, que para crescer precisa que o governo tenha mais intervenção ou imponha mais preços, controle preço, como estão fazendo com alguns itens agora. Nós estamos indo uma corrida rápida para o passado. Eu fui contar a situação do Brasil para uma pessoa amiga minha que tem experiência internacional, me disse, mas isso era nos anos 70? Eu digo, pois é, eles estão felizes comemorando cada vez que o Brasil dá um salto para trás.
Mas o Brasil está aí firme, pode dar um salto para frente. E eu acho que nós temos condições de, renovando isso aí, derrotando o PT, de dar um salto para frente. Presidente, o senhor disse essa semana, em Fortaleza, que a situação do Aécio era muito difícil, né? Que seria difícil ele passar para o segundo turno, com os novos números. O senhor mudou de ideia? Eu não mudei, eu vi no jornal que ele disse, não foi o que eu disse. Não foi não? Então diga, presidente, o que o senhor disse. Quando me perguntaram o segundo turno, eu fiz o inverso, eu digo, porque perguntaram o seguinte, se o PSDB apoiaria a Marina no segundo turno, eu digo, e por que não o inverso? Por que não a Marina apoiar o PSDB? Pois eu li no jornal que eu tinha dito que era muito difícil. Não, eu não disse. Difícil é, mas não é só dele, de todos nós. Todos. Né? Mas eu não estava dizendo isso não, porque você vê pelo meu temperamento, eu não sou de desistir, não. Presidente, como é que o Aécio Neves, candidato do PSDB, deve se comportar agora, que é de fato a reta final em relação à Marina Silva? Eu conversei com o Walter Feldman, que é coordenador da campanha de Marina Silva, coordenador político. Ele me disse o seguinte: o Aécio, talvez de uma forma sem planejamento, acabou ajudando a presidente candidata Dilma Rousseff ao focar a metralhadora em Marina Silva. O senhor concorda? E como é que ele deve agir agora na reta final? Ele não focou na Marina, ele focou na Dilma. Agora, ele está competindo. Então a posição dele é delicada. Eu, como não estou competindo, tenho mais liberdade. Ele não. Quem é que está tomando os votos dele? É a Dilma? Não, é a Marina. Então, como é que ele pode fazer isso? Eu vou repetir o que eu disse. Ataca a Dilma, critica a Dilma duramente, o governo, o PT, mais do que a Dilma, e, ao mesmo tempo, se contrapõe a Marina pelo modo dele ser, pela força que ele tem, por ter partido. Não precisa ajudar, porque não é justo, não é correto. Você não pode fazer com que a Marina afunde pelos argumentos do PT. Não é? Ele não precisa usar esses argumentos para, ao mesmo tempo, se diferenciar e dizer, olha, aqui, eu tenho mais chances do que ela, eu tenho mais estrutura, eu sou capaz de mobilizar mais recursos, eu tenho gente para governar comigo. Não pode dizer isso sem dizer que ela não tem. Não precisa dizer que ela não tem. Não é? Eu acho que, nesse momento, reitero, concentrar a estratégia na crítica direta aos, como diz a presidente Dilma Rousseff, malfeitos do governo. O que o senhor tem dito para Aécio, aconselhado? Eu não gosto de dizer se eu aconselho, eu não aconselho ninguém, né? Eu não aconselho nem meus netos, que vivem eles me aconselhando, mas, enfim, quando eu converso com o Aécio, a nossa conversa é muito direta. O Aécio é uma pessoa que tem noção do papel dele, que tem também, ele é respeitoso, ele é carinhoso, né, no modo de se relacionar, tem as opiniões dele, não vai atrás de qualquer opinião, mas nós conversamos sim bastante. Entre Lula e Dilma, quem é o melhor ou o pior na sua avaliação? Do ponto de vista moral é a Dilma. E do ponto de vista político? Do ponto de vista político, com métodos que eu não concordo, o Lula, porque tem menos limites para a nação dele, obtém mais resultados, né? Mas nesse caso, eu fico com a moral. O senhor falou da questão moral envolvendo a presidente candidata Dilma Rousseff. O senhor já perdoou Dilma Rousseff por conta do dossiê feito contra o senhor e dona Ruth Cardoso? Quer dizer, no meio de um escândalo, né, dos cartões corporativos, uma barbárie que aconteceu? Aquilo foi uma infâmia, porque eles começaram a ser acusados, eu não sei se é verdade ou não, de estarem gastando dinheiro no governo, no palácio. Mas, então, para mostrar que não era assim, fizeram um dossiê, que nós tínhamos gasto não sei quantas centenas de garrafas de champanhe. Esqueceram de dizer que era para comemorar, não era para mim, era a reeleição, né? E que tinham comprado, não sei, bobagem, coisa de criança. Até lixa de unha tinha. É uma bobagem. Eles esquecem que os gastos do palácio eram do palácio. O palácio tem 100 pessoas que vivem lá, a guarda, a segurança e tal. Bom, e aí, nem a Ruth nem eu, nós não somos de gastos, pessoalmente. Eu até sou famoso por ser pão duro, não é? E a Ruth era mais do que eu, Sovina. Mas o dinheiro público foi zero. Né? Bom, e insinuaram. A Dilma telefonou para a Ruth para se desculpar, para dizer que não era ela, que não era verdade, que não era assim e tal. A culpa é da Erenice. A culpa é da Erenice. Aí a Ruth disse, mas eu gostaria de ouvir isso de público. E nunca veio nada de público. Né? Então, de fato, não sei se foi ela quem mandou, mas fizeram. Então esse perdão não veio? Fizeram. Não, porque não foi propriamente pedido. Né? Eu também não sei qual é o grau de responsabilidade pessoal da Dilma. Eu não gosto de acusar sem saber. Agora, do governo porque foi feito tentativa de um dossiê na Casa Civil mentiroso. E encobriram os gastos do cartão efetivo
no tempo do primeiro mandato do presidente Lula. Isso foi para o Tribunal de Contas sigilosamente. E houve uma decisão da Casa Militar que era uma questão de segurança. Ora, segurança tem validade enquanto a pessoa está no governo. Depois, que segurança? Por que o Tribunal de Contas nunca colocou publicamente se houve ou não houve desvio de função dos cartões corporativos? Essas coisas são assim. E vem a presidente Dilma dizer que no meu tempo se botava a sujeira debaixo do tapete. Isso que eles fizeram foi botar debaixo do tapete a sujeira. E nós não pusemos sujeira nenhuma debaixo do tapete. Por que eles, durante 12 anos, se tinha sujeira no tapete, não tiraram o tapete para mostrar a sujeira? Aliás, eu desafio. Mostre aí onde é que houve realmente algo que foi errado feito no meu governo e que tenha sido escondido. O que houve de acusação, e era acusação sem parar, foi tudo para os tribunais. Nenhuma condenação. O Eduardo Jorge foi sacrificado em público, ganhou todas, ainda ganhou indenização. Mas que eu desafio, em vez de ficar dizendo que botou debaixo do tapete, que tinha um engavetador geral, diga o que foi. E por que a senhora ou o seu antecessor não reabriram a questão? Eu cobrei do Lula logo no começo do governo, quando houve uma insinuação. Reabra a questão. Está no governo, reabra, diga o que é. Em matéria de moral, não, é muito fácil acusar. Mas alguém que está na função de presidente da República não tem o direito. Eu, que não tenho função nenhuma, eu não acuso nem a eles, porque quando não vejo que é verdade mesmo, eu não fico acusando, eu sempre faço a ressalva. Não sei se a Dilma foi responsável pelo dossiê contra a Ruth e contra mim, não sei se ela foi, não estou acusando. Como é que ela vai acusar? Então, ela tem feito coisas equivocadas também na campanha. Disse que eu quebrei o Brasil 3 vezes. Quando? Eu tirei o Brasil da moratória. O Brasil estava em moratória do presidente Sarney. E moratória não foi que Sarney quisesse quebrar o Brasil. Acabaram-se os recursos. O que nós fizemos foi pedir apoio 2 vezes ao FMI, sendo que a segunda vez foi para salvar o governo do Lula. Porque os desastres ocasionados pela eleição do Lula em 2002, os mercados ficaram desesperados. Eu fui a público dizer que não havia risco e, mais ainda, fiz com que o Lula aprovasse um pedido publicamente de apoio do FMI, que foi usado no governo do Lula. E como é que vem dizer que quebrei 3 vezes? Não pode. Chega de dizer mentira. Para a gente fechar, presidente, a gente está no momento talvez único da história do Brasil, do ponto de vista da disputa pela presidência da República, porque é, sem dúvida, a eleição mais disputada e mais acirrada da história. Uma tragédia mudou os rumos da eleição e será quase que como um plebiscito, né? Queremos a continuidade do PT ou não queremos a continuidade do PT? É esse o plebiscito. Queremos a mudança ou não queremos a mudança? O que o senhor espera? O que o senhor sonha para o Brasil e como o senhor espera ver Aécio Neves e Marina Silva no segundo turno, independente de quem ganhe o passaporte carimbado? Eu não tenho dúvida quanto a essa segunda parte da sua pergunta. Eu espero vê-los unidos. Eu espero vê-los um ou outro. Né? Eu acho que o Aécio pode passar para o segundo turno e eu espero que a Marina apoie. E se ela passar para o segundo turno, eu não vou falar pelo Aécio. Eu acho que o PSDB deve dizer que apoia. Porque nesse caso nós não estamos apoiando, nós estamos dizendo, não quero que a continuidade que está aí. O primeiro turno é o turno que você vota por sua crença, sua convicção. Quem é que para você é o melhor. No segundo, quem é o menos mal. Né? Então, independentemente de qualquer coisa, quem é o menos mal. E eu acho que realmente, não quero pessoalizar, não é a Dilma como pessoa, é a continuidade dos desatinos praticados, especialmente depois da crise internacional. Depois da mudança que houve do governo, no segundo governo Lula, e daí por diante, nós entramos num caminho errado, equivocado. E nós não falamos de política exterior, onde os equívocos são muito graves. Então, eu acho que no segundo turno, as oposições, as pessoas de bem em geral, devem estar unidas para dizer, basta, chega. E a primeira parte da minha pergunta, o que o senhor sonha para o Brasil? Eu sonho um Brasil que antes de se concentrar em crescimento pelo crescimento, acredite em valores. O que é melhor? Como é que eu crio uma sociedade decente? Como é que eu crio uma sociedade em que as pessoas realmente acreditem nela, na lei, respeitem a lei, onde o que se fala, se faça, onde realmente você possa dar mais acesso, onde as bolsas que eu instituí, é verdade, Bolsa Escola. Bolsa Escola, que foram 5 milhões de pessoas que o presidente Lula aumentou, que as bolsas o governo possa comemorar quando puder diminuí-las, porque as pessoas tiverem emprego. Eu acho que o Brasil bom, o Brasil democrático, decente, onde as pessoas tenham emprego, onde haja sinceridade, onde a verdade possa ser o cotidiano nosso, né? E que não tenha medo de que amanhã ou depois o governo acabe com a liberdade de imprensa,
E há medo hoje, né? Que amanhã ou depois o governo transforma essa máquina poderosa que é montada em dinheiro, sabe Deus de que origem, contra os interesses da democracia. Eu acho que é muito importante que você tenha um Brasil que seja próspero, que dê condições sociais, obviamente, né? E elas vêm da Constituição de 88, né? Em que você não tenha mentira como cotidiano e onde as pessoas sejam mais simples, onde haja menos pompa, menos essa ilusão que foi criada no Brasil, que o Brasil é um país de ricos. Ricos são eles, mas o país não é ainda, o povo não é ainda. E eu acho que nós precisamos ter um país mais verdadeiro, é isso que eu sonho. Fernando Henrique Cardoso, ele que comandou o Brasil por 2 vezes, e eu sempre digo, né, falamos da outra vez aqui no ano passado, que botou ordem na casa em relação à política econômica brasileira. Eu usava essa expressão. Então estou copiando a sua expressão, colocou ordem na casa na política econômica brasileira, e hoje aqui com praticamente a bola no gol, envolvendo as eleições, fala sobre esse processo e, claro, sobre os sonhos para um Brasil melhor. Presidente, muito obrigada pela entrevista, sempre é um prazer, boa sorte e até a próxima, já no segundo turno. Vamos lá. Obrigada. Obrigado, eu.